Agora a gente fala dos leilões que o Brasil espera realizar ainda este ano no setor de energia elétrica. Um deles, especificamente, é destinado à contratação de baterias e sistemas de armazenamento para as usinas eólicas e também para a geração solar. E quem está aqui comigo para conversar e ter uma entrevista sobre isso é Daniel Hitchner, nosso diretor de jornalismo em Brasília, porque a gente vai conversar com Marcos Vlasits, que é o presidente da Associação Brasileira de Soluções para o Armazenamento de Energia. Boa tarde aos dois. Daniel Hitchner, por favor, você começa essa conversa. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Daniel, Nakagawa. Boa tarde a todo mundo aqui no CNN Money. E boa tarde ao Marcos também. Obrigado pela visita aqui ao estúdio da CNN em Brasília. Marcos, queria começar te pedindo uma apresentação, porque é tudo muito novo, na verdade. O governo acena com o leilão para contratar baterias e sistemas de armazenamento em junho, agora, de 2025. Seria um leilão inédito, mas a gente ainda não está devidamente ambientado a esse procedimento. Afinal, para que serve um leilão para contratar baterias? Finalmente a gente vai conseguir estocar vento? É isso? Qual é a dimensão desse negócio? O quanto de baterias nós vamos conseguir contratar? Adorei esse gancho, Daniel. E você sabe que a nossa tecnologia ela vai bem além de estocar uma fonte específica. O que acontece? O armazenamento de energia em baterias é uma tecnologia que está crescendo ao redor do mundo. A gente instalou só em 2024 ao redor do mundo 150 gigawatt-horas de novos projetos de armazenamento. E a verdade é que, infelizmente, o Brasil ainda não entrou nessa dinâmica, né? O mercado brasileiro ainda é relativamente pequeno. E quando a gente olha qual é efetivamente a proposta de valor dessa tecnologia, que na verdade não é uma tecnologia nova, ela é nova para nós aqui, ou relativamente nova para nós aqui no Brasil, mas ela não é novidade alguma em outros países. E nessa contextualização, certamente nos chama a atenção a seguinte situação, Daniel. O Brasil, de um lado, né, comemora recordes de geração de energia renovável. A participação, por exemplo, da solar e da eólica hoje está em próximo 35%, vai crescer para 50% e, além disso, temos as nossas hidrelétricas, importantíssimas. Isso é motivo de celebração, de orgulho, só que o que acontece? De um lado, a gente desperdiça uma parte relevante dessa geração renovável. Hoje em dia estamos basicamente jogando fora algo em torno de 30 a 35 gigawatts de potencial eólico e solar. E esse desperdício vai aumentar a patamares de mais ou menos 50 gigas nos próximos anos. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma falta de energia em horários específicos do dia, principalmente no horário noite, né, naquela ponta noturna. E esse descasamento, ele simplesmente acontece porque o momento predominante do solar é ao meio-dia e no início da tarde, o momento predominante de geração eólica é de manhã, de madrugada, e a nossa carga acontece de noite, atinge seu máximo de noite. Então, para remediar essa situação, o Ministério de Minas e Energia promove leilões. São chamados leilões de reserva de capacidade, que contratam fontes despacháveis que vão atender esses pontos de maior carga, de maior necessidade. Tradicionalmente, o MME tem contratado térmicas a gás. É uma tecnologia comprovada, porém, é uma tecnologia que, como já foi dito na sessão anterior, tem claramente um efeito ambiental e é uma contratação muito cara. Então, as baterias entram nesse cenário com uma alternativa que vai promovendo ao setor elétrico flexibilidade e também uma economia, porque quando eu instalo uma bateria e eu opero ela para atender aquela ponta noturna que costuma de ser a 3 a 4 horas, eu não tenho mais uma queima de combustível, né? Estou efetivamente recuperando uma energia renovável que está sendo hoje em dia desperdiçado no meio-dia ou de manhã cedo e transfiro essa energia para aquele momento onde eu mais preciso, né? Então, de fato, né, a nossa discussão e nosso pleito com o Ministério de Minas e Energia tem sido de
abrir esse leilão para sistema de armazenamento e de fazer acontecer, de fato, né, em 2025, esse primeiro leilão de reserva de capacidade para baterias. Marcos, do ponto de vista operacional, com a tecnologia que a gente tem hoje, disponível no mundo, e com os parâmetros que as autoridades brasileiras têm indicado para essa contratação, como ficaria a curva de participação da eólica e da solar na nossa matriz, que hoje é muito marcada, né? Você, especialmente pela solar, obviamente, você tem uma curva muito padrão, né? O dia chega, a curva vai subindo e aí no fim da tarde o negócio vai para perto de zero. Obviamente os ventos têm uma influência nisso, mas a curva da solar é muito marcada. Essa participação da energia limpa poderia ser estendida até que momento do dia? Ficaria com uma participação até 9, 10 horas da noite? E durante a manhã, esse desperdício acontece por que hoje? Porque a rede não consegue distribuir o que é a capacidade de geração em alguns momentos? Perfeito. Hoje, a nossa maior preocupação, de fato, é o horário da ponta noturna, ou seja, esses horários de mais ou menos 17h30, 18 até umas 21, 22 horas, né? E, de fato, tendo a possibilidade de armazenar a geração renovável ao longo do dia, eu consigo, como você muito bem disse, né, estender o aproveitamento da solar e da eólica até os horários noturnos. Isso faz sentido por quê? Porque essas duas fontes hoje são as duas fontes mais competitivas e certamente também as fontes que menos agridem o meio ambiente. Agora, falando sobre o desperdício, a gente hoje tem um vertimento bastante pronunciado. Como eu falei antes, a gente joga fora algo em torno de 35 gigas hoje, em 2025, e essa tendência vai aumentar. Esse vertimento, o jargão que a gente usa no setor, esse vertimento, ele pode acontecer por dois motivos. Ele pode acontecer por gargalos de transmissão, e isso é a situação predominante durante a semana, né? Lembrando que a maior parte dos nossos parques eólicos e solares estão localizados no Nordeste e a gente simplesmente tem limites dentro do submercado Nordeste, mas também limites de intercâmbio entre o Nordeste e o Sudeste e as demais regiões. Mas também temos no fim de semana, hoje já situações onde acontece esse vertimento de energia renovável simplesmente por falta de carga. Eu não tenho consumo suficiente para absorver esse potencial de geração. Então, esse conceito de armazenar uma parte dessa geração renovável e colocar ela à disposição nos momentos de maior carga é algo que precisa ser feito. Na verdade, é aquilo que, na nossa visão, ainda falta naquela transição energética, né? O Brasil, muitas vezes, se coloca como um pioneiro no uso de renováveis. É verdade que a matriz elétrica brasileira tem uma participação renovável muito elevada, mas sem o armazenamento, essa operação dessa matriz renovável vai ficar incompleta. Marcos, eu vou te fazer agora duas perguntas de uma tacada só, porque elas se conectam entre si. A primeira pergunta é sobre o custo para o consumidor de uma contratação de baterias ou sistemas de armazenamento. Por que isso? Porque quando houve uma introdução das fontes eólicas ou da fonte solar aqui no Brasil, essas fontes foram subsidiadas por meio de programas como o Proinfa ou descontos na tarifa fio, que continuam valendo e que têm transformado a CDE, aquele superfundo do setor elétrico, numa conta absolutamente explosiva. Portanto, a pergunta é: a contratação de baterias e sistemas de armazenamento dispensa completamente subsídios? E a segunda pergunta que eu te faço é a seguinte: pelo meu entendimento, vocês da associação e representantes do setor se reúnem com o Ministério de Minas e Energia ainda nesta semana, amanhã. Qual que é o principal pleito, a principal demanda do setor hoje para que esse leilão possa acontecer e acontecer de forma bem-sucedida?
São perguntas perfeitas. E com relação à sua primeira colocação, Daniel, é muito importante a gente deixar bem claro que nós não precisamos e nós não queremos subsídios. Por quê? O custo de baterias, e eu sei que bateria tem aquela má fama, de alguma forma, de ser uma coisa não muito cara. Só que o que acontece? O preço de baterias, especificamente de baterias de íons de lítio, que é a tecnologia predominante usada em sistema de armazenamento, o preço dessas baterias caiu em mais de 90% ao longo dos últimos anos e a tendência é de uma continuação de queda em função tanto dos ganhos de escala na cadeia produtiva, mas também dos ganhos de eficiência e de avanço tecnológico. Então, a gente tem tido um ganho muito expressivo na nossa competitividade. E falando especificamente, Daniel, do leilão de reserva de capacidade, né, pelas nossas avaliações, 1 gigawatt de usinas termoelétricas que serão contratadas para a reserva de capacidade custam a todos nós, né, a toda a sociedade brasileira, algo em torno de 5 a 6 bilhões de reais ao ano. Esse valor é a somatória da receita fixa que o empreendedor vai pedir para amortizar seu investimento, mas também do combustível, né? Lembrando que eu preciso sempre ligar essas termoelétricas, elas também possuem uma rampa, ou seja, eu preciso de 3, 4 horas, mas eu preciso ligar essas termoelétricas durante 8 a 12 horas. Isso tem um custo, evidentemente, algo em torno de 5 bilhões ano. Se a gente fizesse a mesma contratação, 1 gigawatt de baterias com 4 horas de autonomia, que é aquela autonomia que o sistema hoje precisa, esse custo cai para 1,5 bilhões, porque nós não queimamos combustível, nosso custo variável ele é zero. Então, nesse sentido, é uma tecnologia que, embora ela ainda tenha, né, essa fama de ser cara, né, ela, na verdade, ela contribui para a modicidade tarifária, né, para minimizar o peso dessa contratação para o consumidor, além de claramente trazer ganhos ambientais. No nosso ver, é muito crítico a gente vislumbrar um leilão em 2025 que vai contratar novas termoelétricas que vão ficar na operação até 2045. É algo que realmente vai na contramão daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente observa mundialmente. Agora, o que a gente, de fato, a gente está na expectativa de uma audiência com o senhor ministro amanhã e o nosso principal pleito vai ser, senhor ministro, por favor, publiquem a portaria de diretrizes do leilão de reserva de capacidade para baterias. Temos uma série de outros pleitos também, porque bateria não é só uma aplicação em grande escala, temos uma relevância muito grande de baterias no âmbito de sistemas de distribuição, acoplado à geração distribuída, para residências, para comércios, mas sem dúvida alguma o leilão, por ser digamos, um modelo de negócios estruturante que vai puxar outras modalidades é prioritário e nosso pleito vai ser isso. Senhor ministro, por favor, o Ministério já fez a consulta pública no ano passado, já temos a indicação o que vai ser contratado, o que precisa. Agora precisamos que essa portaria seja de fato publicada e que esse leilão aconteça em 2025 e que seja feito um volume, que seja contratado um volume relevante, né? Nossa sugestão seria, para que a bateria realmente possa fazer diferença, a nossa sugestão tem sido de contratar pelo menos em 2025 2 gigawatts, 8 gigawatt-horas de baterias e que haja leilões semelhantes ao longo dos próximos anos e, como eu disse, sem subsídio algum. Marcos, já que se trata de uma tecnologia absolutamente nova, Daniel aqui, Richner e eu somos meio nerds de infraestrutura dessas coisas tecnológicas. Queria te ouvir sobre uma coisa. Que tamanho é que tem um equipamento como esse? Você mencionou que existe hoje um gargalo na rede de distribuição. Então, isso pode me levar a crer que esses equipamentos ficarão instalados próximos às torres de energia de geração eólica, próximas às fazendas solares, antes, portanto, de entrarem efetivamente nas redes de distribuição. E aí uma terceira pergunta, é seguro? Porque a gente está vendo que celular está estourando por causa da bateria. E é um negócio grandão, sei lá, o tamanho de um container, é uma instalação segura? Perfeito. E vamos começar a falar primeiro da segurança, porque com certeza é uma preocupação predominante.
De fato, a gente pode afirmar hoje, com base nos fatos e naquilo que a gente observa tanto no Brasil, mas também ao redor do mundo, que sistemas de armazenamento, sejam pequenos que a gente instala em residências ou sistemas grandes, como estamos falando no caso do leilão, são uma tecnologia segura. A principal opção tecnológica que hoje é utilizada para esse tipo de sistemas são baterias de íons de lítio ferro-fosfato, que possuem uma estabilidade térmica muito, muito grande. E é importante destacar que essas baterias de lítio ferro-fosfato, elas são muito diferentes das baterias de celular, né? Lembrando, por exemplo, muitos anos atrás, os incêndios dos celulares da Samsung também são diferentes das baterias que se usam em veículos elétricos. Então, ao redor do mundo, são muito isolados os incidentes onde, de fato, acontece, por exemplo, um incêndio. Além disso, todos esses sistemas possuem várias camadas de segurança. Temos uma camada de gerenciamento, temos uma camada de desligamento e também, claro, no caso extremo, sistemas de combate ao incêndio, mas que quase nunca são necessários. E aí, que tamanho tem isso? E eles ficariam, essa rede de baterias ficaria próxima da geração, bem pertinho da geração, antes de fato de entrar na rede? Uma das coisas interessantes da nossa tecnologia é que se trata de algo extremamente modular, Fernando, né? Então, a gente pode instalar uma pequena bateria de backup na sua residência, que efetivamente vai ter o tamanho de como se fosse um servidor de computador, mais ou menos, né? Ou a gente pode, de fato, instalar grandes sistemas. No caso do leilão, na consulta pública foi indicado um tamanho mínimo de projeto de 30 megawatts com 4 horas de autonomia. Para esse bloco de 30 megawatts, Fernando, a gente precisa de algo em torno de 5 a 6 mil metros quadrados. Então, é muito pouco, né? E a gente tem, de fato, uma flexibilidade locacional. A gente pode colocar esse sistema de armazenamento próximo aos grandes centros de consumo, e a gente entende que isso é uma das prioridades tanto do Operador Nacional do Sistema, do ONS, como do Ministério, do MME, mas a gente também pode acoplar esse sistema de armazenamento a usinas renováveis, solares e eólicas. Nesse segundo caso, eu evidentemente também posso recuperar o vertimento de uma forma mais fácil, mais direta, mas efetivamente são duas modalidades semelhantes, dois produtos semelhantes com características um pouquinho diferentes, e o setor vai fornecer aquilo que o Ministério, de fato, considera como relevante. No nosso ver, tem mérito tanto para o BESS autônomo, para a bateria autônoma, como também para a bateria acoplada à geração renovável. Muito bem. E futuramente também a bateria acoplada na sua casa, na casa do Daniel e da minha casa, porque uma das nossas visões é que esse serviço de potência futuramente também possa ser prestado por unidades consumidoras individuais que serão agregadas e que poderão contribuir para a qualidade e a estabilidade da rede. Muito bem, o senhor Powerbank, que vai funcionar nas nossas casas. Marcos Vlassitz, obrigado pela conversa, presidente da Associação Brasileira de Soluções para Armazenamento de Energia. E também obrigado, Daniel Rittler, meu amigo que participou dessa interessantíssima entrevista. Obrigado aos dois, uma ótima tarde de terça-feira.